Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que acompanham aqui o canal Trânsito Escola. Aliás, já me perguntaram, mas o seu canal está como Caletro? Sim, inicialmente foi um erro de criação, uso esse, vamos falar assim, Caletro em outras circunstâncias, e foi um erro. Mas o canal é Trânsito Escola, não posso, já tentei mudar para Trânsito Escola, mas não é possível. Bom, estou aqui diretamente do meu site Trânsito Escola e falando sobre lei seca e o caso das substâncias psicoativas. Como sempre, aprender a mudar posturas. Vou fazer um breve comentário. Quem quiser visitar Trânsito Escola, está aqui o endereço, ó, http://transitoescola.net. Tá, vou fazer um breve resumo aqui para vocês. Tem muita coisa interessante no site Trânsito Escola. E aqui eu sei que no YouTube está faltando mais dinamismo, mais upload de vídeos. Meu tempo está escasso, ando estudando, fazendo outras tarefas. Mas futuramente vocês vão ter, sim, outros vídeos. Bom, está aqui a lei 11.705, alterou basicamente os artigos 165, 176, 277 do Código de Trânsito Brasileiro. A lei seca trouxe mais severidade às blitzes policiais voltadas à repreensão contra o uso de álcool. Muitos condutores reclamam de tal lei afirmando que é uma violação da privacidade, da liberdade, como se o Estado estivesse sendo ditador e não democrático. Outros alegam que é mais uma maneira de o Estado, desculpe aqui, o Estado é maiúsculo, tá? Arrecadar mais impostos, ou seja, tirar o dinheiro do povo. O artigo 165, ele sofreu várias modificações. Se a gente pegar o início do Código de Trânsito Brasileiro, ele teve várias modificações em artigos. E está aqui a redação mudada, né, pela Lei 11.705, dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. No texto original estava o que? Acima de 6 decigramas. Hoje em dia não, é dirigir sobre a influência de álcool. A infração continua gravíssima, penalidade multa 10 vezes, pessoal, agora é 10 vezes, hein? E suspensão de direito de dirigir. Antes era 5 vezes. Não falha a memória, 5 vezes, tá, o valor da multa, e existia assim a suspensão. Bom, a medida administrativa é recolhimento dos documentos de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto do parágrafo 4º do artigo 270 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Ok. Outra inovação foi quanto a isto. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses. Quer dizer, aplica-se em dobro. Então, está aqui, ó, penalidade multa 10 vezes. Em dobro, 20 vezes aí. Bom, no Carnaval de 2012, as blitzes da lei secas estarão multando condutores sob efeito de substâncias psicoativas. Mas o que seriam substâncias psicoativas? Uma definição: as drogas utilizadas para alterar o funcionamento cerebral, causando modificações no estado mental, são chamadas drogas psicotrópicas. O termo psicotrópico é formado por duas palavras, psico e trópico. Psico está relacionado ao psiquismo, que envolve as funções do sistema nervoso central. E trópico significa em direção a. Drogas psicotrópicas, portanto, são aquelas que atuam sobre o cérebro, alterando de alguma forma o psiquismo. Por essa razão, são também conhecidas como substâncias psicoativas. As drogas psicotrópicas dividem-se em 3 grupos: depressoras, estimulantes e perturbadoras.
As drogas depressoras do sistema nervoso central, como álcool, barbitúricos, benzoazepínicos, inalantes e opiáceos, fazem com que o cérebro funcione lentamente, reduzindo a atividade motora, a ansiedade, a atenção, a concentração, a capacidade de memorização e a capacidade intelectual. As drogas estimulantes do sistema nervoso central, como anfetaminas, que é muito usado em remédios para emagrecimento, cocaína e tabaco, por outro lado, aceleram a atividade de determinados sistemas neurais, trazendo como consequência um estado de alerta exagerado, insônia e aceleração dos processos psíquicos, né? O tabaco, o cigarro aí, né, que o pessoal acaba usando, ele é permitido por lei, é uma droga lícita. Todavia, traz vários malefícios ao organismo. Existe no meu blog Brasil Escola, Brasil Progresso. Vocês podem acessar aí por qualquer mecanismo de busca, Google, Yahoo, o que for, Bing. E logo que vocês abrirem, no canto do lado direito tem ali o que eu falei, coloquei uma matéria sobre o tabaco e várias coisas que são usadas ali, acetona, formaldeído, todas umas substâncias que fazem mal ao organismo humano. Por fim, as drogas perturbadoras do sistema nervoso central, como maconha, alucinógenos, LSD, êxtase e anticolinérgicos, produzem uma série de distorções qualitativas no funcionamento do cérebro, como delírios, alucinações e alterações no senso-percepção. Por essa razão, são também chamadas de alucinógenos. Uma terceira denominação para esse tipo de droga é psicotomiméticos, devido ao fato de serem conhecidas como psicoses, as doenças mentais nas quais esses fenômenos ocorrem de modo espontâneo. É importante ressaltar que nem todas as substâncias psicoativas têm a capacidade de provocar dependência, mas muitas são usadas com a finalidade de produzir efeitos benéficos, como o tratamento de doenças, sendo consideradas assim medicamentos. Está aqui uma referência, né, da onde eu tirei aqui essa parte do texto. Bom, o artigo 165 trata de dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Sobre o termo psicoativo, um especialista na área de saúde comenta: pelo termo científico ao pé da letra, psicoativas seriam apenas as estimulantes. A maconha, uma droga perturbadora, tem síndrome de abstinência leve ou inexistência. Está aqui a referência. Pelo exposto acima, somente cocaína, crack, anfetaminas, maconha e LSD estão fora da classificação de substâncias psicoativas. Contudo, o tabaco é uma substância psicoativa e seria alvo de fiscalização conforme preceitos do artigo 165 em comento. De acordo com o diretor do Hospital Nossa Senhora da Luz, psiquiatra Dagoberto Requião, o detalhe pode invalidar qualquer esforço para entender a lei seca e outras drogas. A lei fala expressamente em substâncias psicoativas que determinam dependência. Segundo o psiquiatra, entretanto, as drogas são divididas em 3 classes: depressoras, estimulantes e perturbadoras da atividade cerebral. Outro fator importante é que ninguém é obrigado a apresentar ou fazer prova contra si mesmo. Artigo 5º, inciso da Constituição Federal. É o princípio da presunção de inocência que, no Brasil, ganhou o status de garantia fundamental da pessoa humana. Logo, o simples fato de o condutor se recusar a soprar o bafômetro ou fazer o teste etilômetro, imposto pelos policiais da Blitz da Lei Seca, é constitucional. Quer dizer, o condutor ele pode se recusar sim.
vale dizer que os agentes públicos de trânsito da lei seca jamais podem impor ao condutor o referido teste. Da recusa do condutor ao teste do bafômetro, não se configura crime de desobediência. Entretanto, os agentes da lei seca podem conduzir, e não coagir, o condutor que se negue ao teste alcoólico a uma autoridade policial, neste caso, o delegado de polícia. Já diante do perito examinador da Polícia Judiciária, médico do Instituto Médico Legal, IML, o condutor suspeito de alcoolemia seria examinado. Vale ressaltar que, mesmo diante de peritos, o condutor ainda assim pode se recusar à ação de extração de sangue para verificação de taxa alcoólica no sangue e também a responder perguntas, andar, coleta de urinas, etc. Ou seja, pode o condutor ficar imóvel e calado. O perito examinador, por sua vez, pode avaliar o condutor sob suspeita de alcoolemia sem coleta de sangue e ou urina, saliva, ou fala ou gestos, através de olhos vermelhos e brilhantes, euforia, irritabilidade, sudorese, agressividade ou apático. Quer dizer, outros sinais que o perito pode colher sem ser a extração de sangue, sem ser a coleta de sangue, urina, sem que o condutor fale. Se ele quiser ficar imóvel, mas mesmo assim ele vai fazer uma anamnese e dentro desta anamnese ele pode colher aí os dados e autuar diante do artigo 165. Era assim que se fazia antes da lei seca, mas agora pode o agente colher provas através de testemunhas, gravações audiovisual, e aqui é junto, desculpe, tá? E sinais de condutor durante a blitz. Nunca é demais frisar os direitos constitucionais contidos no artigo 5º da Constituição Federal. Direito à intimidade, inciso 10, respeito à integridade física e moral, respeito à integridade física e moral, que é o 49, permanecer calado, 63. Este direito garante ao condutor parado na blitz da lei seca o direito de se recusar o teste bafômetro, a responder perguntas desculpe aqui mais um erro, dos agentes públicos, a fornecer saliva, urina e sangue. Outro fator importante é que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica. Este pacto é um pacto feito entre os países sul-americanos, da necessidade de resgatar os direitos humanos, porque na história vocês vão ver que no Google Drive, que eu disponho para vocês em meu site, Trânsito Escola, vocês vão ter acesso a documentos importantes, fala sobre justamente, né, a violação dos direitos humanos que houve no Brasil durante o governo militar, e sabemos que na América Latina teve vários eventos, né, vários golpes militares que violaram aí os direitos humanos. E esse Pacto de São José da Costa Rica, justamente, é um pacto latino-americano para resgatar e assegurar o quê? Os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. E trata-se de uma lei infraconstitucional, quer dizer, está abaixo da constitucional, abaixo da Constituição Federal de 1988 e supralegal, está acima de lei complementar, ordinária e outras assim. Ou seja, diante do pacto, o condutor pode se recusar aos testes referidos. Os testes aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Pois o artigo 8º, inciso 2, a linha G, da referida lei, se tem direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada, né? E também o princípio da inocência, né?
princípio da inocência. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Como é que se vai se provar o contrário? Que a pessoa é culpada? Através, claro, de provas cabais que vá provar que o cidadão ali ele cometeu um crime. Infelizmente, no Brasil, o cidadão é considerado logo culpado, né? Quer dizer, o artigo 5º, ele vai, os direitos fundamentais da pessoa humana vai para o ralo abaixo, que tem acontecido muito no Brasil. Bom, o agente público de trânsito ou a presença de autoridade não pode coagir o condutor a fazer exames, como falar, gesticular, andar em linha reta, etc. Mas pode coletar informações através de gravações, audiovisuais e sinais através de anamnese, né? Ele vai observar ali a gravação, pode ser obtida ali, né? Essa gravação audiovisual, e o perito, o examinador, ele vai dar ali o parecer dele. Por último, devemos, como pessoas civilizadas, que prezam pelas virtudes humanas, nos ater à máxima de que nem tudo que é legal não é moral. Em breves palavras, o ato de se usar a lei para atos reprovados moralmente, aqui falo de respeito à vida e à qualidade de vida, os indivíduos que se apoderam da lei para atos puramente imprudentes e negligentes, em detrimento do bem coletivo, não só se prejudicam, mas também os próprios familiares, uma vez que a perpetuação do ato legal, de se recusar a fornecer provas, só dá a ideia de que vale mais o prazer individual do que o bem-estar coletivo. Assim, pelos atos praticados pelos que se negam a colaborar com as reduções de acidentes de trânsito, cuja causa, em grande maioria, se deve ao uso de álcool, cada vez mais transforma nossa sociedade em centro de excelência de individualização. Desta individualização se vê a barbaridade constante no meio social brasileiro. Bom, pergunto, nossa sociedade é realmente defensora e atuadora dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana? Não se pode falar em direitos humanos e dignidade da pessoa humana quando os mais terríveis atos são praticados nas vias terrestres. O fato de conduzir automotor alcoolizado já demonstra o grau psicológico que se encontra o povo brasileiro. Bom, tá aqui as referências bibliográficas, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desta matéria que eu coloquei, tá? No meu site, está aqui, transescola.net, e tem outras também. Bom, gente, um abraço, um bom carnaval, independente se é carnaval ou não, independente se exigir uma lei que obrigue a soprar o bafômetro, vamos todos colaborar. Por quê? Eu tenho o meu direito, sim, mas devemos pensar o quê? De uma forma coletiva. Tudo bem, as vias públicas, 70% das vias terrestres no Brasil são verdadeiras crateras. A verdade é esta, muitas não estão asfaltadas. Os caminhoneiros, bom, não vou nem me prolongar, porque eu vou produzir outro vídeo falando justamente sobre isso, sobre as condições das vias, se cobra muito dos condutores. Vou falar também por que no Brasil os semáforos não têm um contador digital regressivo. Tá lá o sinal verde, o semáforo na cor verde, deveria ter um contador digital regressivo para demonstrar o quê? Que o sinal vai fechar. Ele vai do verde para o amarelo e vermelho. E não se faz isso. Por quê? Cadê a filosofia do Código de Trânsito Brasileiro em educar? E o que acontece? Muitos condutores são multados. Avançou o sinal vermelho. Avançou o sinal amarelo, né? Quando vai lá do verde para o amarelo, pode gerar uma infração leve, artigo 169. Quer dizer, para mim,
eu considero isso uma arbitrariedade dos órgãos de trânsito. Por que não se coloca? Diminuiria o condutor, já vendo ali, com certeza diminuiria os acidentes de trânsito em cruzamentos, diminuiria as infrações, se é que os órgãos de trânsito têm interesse nisso, as infrações por avanço de sinal vermelho, a infração leve do artigo 169, dirigir sem os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, se colocassem contadores digitais, a contagem regressiva nos semáforos. Porque a finalidade do Código de Trânsito Brasileiro é educar. E é o que nós não vemos. Uma pergunta que eu faço a vocês, e você que está assistindo, vocês que estão assistindo, por que não fazem esta pergunta? Vamos exigir dos órgãos, você que é morador de uma localidade, se reúne com os moradores do seu bairro, da sua comunidade. O Código de Trânsito Brasileiro, ele dá vamos dizer assim, essa permissão, aliás, a garantia aos cidadãos exigirem melhoria na sinalização, melhoria ou modificações do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você que é morador, se reúne com os outros moradores, vá a uma região administrativa, solicite ao órgão de trânsito, queremos aí um contador digital, a prefeitura também, exige a prefeitura, ao prefeito de sua cidade, nós queremos um contador regressivo dos semáforos. Aí vamos ver, sim, a postura do prefeito, do legislador, do administrador público. Qual é o interesse dele? Qual é o interesse do órgão? Um abraço, pessoal. Até a próxima.